tudo bom? Hoje eu tô aqui finalmente pra falar de Eternals. Eu assisti e eu vim contar pra vocês o que eu achei. Então não esquece de curtir e seguir o canal, porque eu tô sempre trazendo vídeo das novidades. 2 horas e 37 minutos de um filme maravilhoso. Esse é o filme dos Eternos. Então, eu vou fazer esse vídeo em 2 partes. Uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers. Mas não se preocupe que quando tiver spoilers, eu coloco aqui na tela pra você pular. Tínhamos já teorizado muitas coisas sobre esse filme. Eu vou colocar aqui a playlist que eu já tinha feito. E uma coisa já sabemos. Teremos o segundo filme, sim, temos Eternos 2. Ainda não temos data, obviamente. Mas era basicamente aquele plot que tinha sido divulgado até então. Os Eternos estão aqui há não sei quantos mil anos para proteger a Terra dos Deviants. Essas criaturas, blá 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 blá, toda essa história. O que tem esse filme de diferente? Primeira coisa, eu acho que essa fase 4, ela vem de um jeito bem peculiar, tá? Então, se você tá notando a diferença, o propósito é esse. Não é ser tudo sempre aquela mesma coisa. Então, Viúva Negra, Loki, WandaVision são obras da fase 4 e eles têm o seu estilo próprio. Eternals não poderia ser diferente. A Chloe Zhao também não ia deixar, foi por isso que colocaram o filme na mão dela. Primeira coisa, já havia comentado aqui que a Chloe, ela gosta muito dessas coisas de cenas ao ar livre. Essas cenas são muito bonitas, eu gostei. É uma iluminação diferente, então pode ser que não agrade a todos, mas é o toque dela. Me agradou bastante. Temos 10 personagens, gente. 10 personagens completamente novos. Como que você faz um roteiro desse? Você vai introduzir do nada 10 personagens? Não é como se tivesse tido uma cena pós-crédito com algum deles, sabe? No filme anterior. Eles são literalmente do nada. Claro que teve trailer, então a gente sabe. Mas assim, se você for falar de cânone, eles estão surgindo pela primeira vez. E como é que você vai fazer pra não virar um Esquadrão Suicida? Eu sei que parece que eu odeio Esquadrão Suicida, mas na verdade não. Eu gosto muito daquele filme. Mas é um exemplo de o que não fazer. Então, você trazer esses personagens e você dar o espaço, pelo menos similar para cada um deles, é difícil. Claro que tem um ou outro que termina ficando um pouco mais de lado, mas eu acredito que em termos de o espectador se conectar com o personagem, pelo menos eu consegui me conectar bem com todos, cada um de um jeito, mas ele te dá um pouquinho, como se fosse um fragmento da alma de cada um deles. Uma outra coisa que eu havia especulado sobre esse filme é que ele ia ter um pouco de romance, e não foi como eu esperava, com toda certeza. Eu imaginava que ia ter romance, mas ele veio com muito mais romance que eu imaginei, só que não da forma que eu achei que ia acontecer. Mas não ficou ruim. Tá? Não ficou ruim de maneira alguma, ficou bom, ficou muito bom. E isso faz com que a gente se apaixone por cada um de uma certa forma. Então, por exemplo, você se apaixona pela tenacidade da Tina, ao mesmo tempo que você se apaixona pela compaixão do Phastos. Assim como você fica encantada pela bondade do Gilgamesh. E você fica também encantada pelas graças do Kingo. Então, todos os personagens, eles têm o seu pontinho. Claro que uns se destacam a mais. Não tem como não falar de Angelina Jolie. Onde ela chega, acho que isso é até da atriz mesmo. Onde ela chega, gente, ela brilha. E claro que, mesmo ela não tendo, se você pensar em tempo de tela, ela não tem muito mais tempo de tela do que os outros. Quanto, por exemplo, a Cersei e o Ikaris, que são os principais. Mas ela brilha. Não tem como. E aí eu trago um ponto negativo, que é a Ajak. O que acontece? Gente, não me entendam mal, a Salma ela é maravilhosa, mas nesse filme eu não senti que a Ajak ela teve a imponência que eu achei que teria. Justamente pelo fato dela ser a Eternal chefona principal. Eu não achei que veio com o poder, com a autoridade que cabia nessa situação. Também não por falta de tempo de tela, como eu falei, acho que ficou um pouco distribuído assim. Não sei se foi o visual, não sei se foram as falas, o roteiro, mas eu achei que faltou um pouco de liderança nela. Eu sinto mais do Ikaris, por exemplo, mas eu já vou falar mais do Ikaris, do que dela. Ela ficou sim como mãezona e tal, mas muito mais pela compaixão
a meu ver, do que pela autoridade. Claro que ainda é Marvel. Então tem aquelas comediazinhas, tem cenas de ação muito boas. Isso aí, gente, já é de se esperar, já é batata. Cenas de ação muito boas, coreografias muito boas. Os efeitos especiais estão incríveis. Esse filme ele leva efeitos especiais a um outro patamar. Por quê? Não são apenas efeitos de explosões, por exemplo, ou efeitos de luta normais. Você tem toda a questão da conjuração, por exemplo, da Tina, das armas. Em vários momentos ela muda, então muito coreografia de mãos, muito nos trajes, então efeitos especiais tá o tempo inteiro naquele filme. E já que eu estou falando de mãos, eu já posso conectar aqui, isso não é spoiler pra ninguém, a não ser que você não tenha visto Shang-Chi. Mas, sabe lá aqueles anéis? Em que é dito no próprio filme que ninguém sabe de onde vieram aqueles anéis, e que é uma tecnologia muito antiga, blá blá blá. Pode ser que tenham vindo dos Eternos. Durante o filme, o Phastos, ele mostra um bracelete que parece muito com um dos 10 anéis. Claro que assim, um primórdio dele, né? Então pode ser que o projeto tenha sido pegado assim no Phastos. Isso não fica explícito, mas seria uma boa origem, e como a gente sabe que é Marvel, tá tudo conectado. Uma outra coisa que eu preciso deixar aqui é que temos o primeiro beijo gay do MCU. Finalmente demorou, mas saiu, e saiu perfeito, gente. Não imaginaria outra forma. Já tinha sido divulgado que o Phastos ia ser casado, ia ter um filho, e claro que a gente queria ver um beijo, obviamente, e saiu. O Phastos, ele tem uma linda família. Gente, eu fiquei muito feliz, sério. Eu acho que essa nova fase da Marvel, ela tá vindo assim, até agora nada me decepciona. Por favor, Marvel, não me decepciona não. Tem uma série vindo aí logo logo, mas até agora, gente, tá tudo ok. A partir de agora vai rolar spoilers por aqui, tanto de Eternals quanto de Vingadores Ultimato. Então eu vou colocar aqui na tela até onde você deve pular. Mas vamos então falar, dissecar um pouco esse filme. Primeiro, vou falar em partes meio que blocos. Começando com Ikaris e Sersi. Gente, que romance, que casal. O Ikaris, ele foi com certeza um dos melhores personagens desse filme. Porque ele é aquela pessoa que você acha que é uma coisa, depois você acha que é outra. E no final de contas ele é tudo isso que você imaginava e muito mais. Mas uma coisa muito importante é que fica bem claro logo na primeira cena do filme que o Ikaris e a Sersi não se conheciam. Aparentemente era a primeira missão daquele grupo de Eternos. Lógico que a gente fica descobrindo que depois eles tiveram a sua memória apagada e por isso que eles não lembram um do outro. Mas a química entre eles ficou sensacional. Achei que o casting foi perfeito, encaixou super bem. Era uma preocupação minha, porque romance não é uma coisa que a Marvel traz sempre. Então você tem alguns casais, como por exemplo a Agente Carter e o Steve Rogers, então também é um match muito bom, mas você não tem muitas cenas de romance nos filmes. E como esse filme vinha com uma pegada diferente, eu estava com um pouco de medo. Mas o romance deu certo. Logo depois que a gente vê lá aquele início deles falando dos Deviants, a introdução que foi sim necessária e eu achei que ficou bem feita, vemos o Celestial. Lá no meu vídeo eu tinha teorizado ser um Celestial, o Wesson, mas não era. É o Arishem, o Julgador. Ele que tem esses Eternos. Então eu achei interessante e achei muito bom como eles explicaram tudo isso, porque assim, apesar de a gente ter tido toda aquela história com as Joias de Infinito, lá em Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, toda essa questão do universo no espaço, né, da Marvel ainda não é muito abordado. Então várias coisas ficam sim um pouco folgadas se você não explicar. E eu achei que esse filme explicou bem, fora que o visual ficou maravilhoso. Eu achei que o visual dos Celestials ficou incrível, realmente ficou melhor do que eu imaginei que poderia ficar. E a gente descobre que na verdade a missão deles não era apenas proteger a Terra dos Deviants, não. Era criar combustível para nascer um novo Celestial. A gente é capim, basicamente. Os seres humanos são capins para os Celestials nascerem. E eu gostei de como eles amarraram isso, porque meio que fica subentendido que é o seguinte. É perguntado, putz, se vocês estão todos poderosos, por que vocês não ajudaram quando Thanos acabou com metade da população? Fica meio implícito
que a Ajax, como sabia da missão, isso só garantiria mais tempo para ela, porque ela sabia que o propósito deles era fazer a população crescer até um certo ponto em que o Celestial pudesse acordar. Mas se o Thanos dizimou metade da população mundial, isso daria muito mais tempo para eles descobrirem o que fazer com essa situação. Claro que fica aquele negócio de a gente não pode interferir em nada dos humanos, que foi inclusive o que os separou, porque a gente já tinha suposto no trailer que eles estavam separados e realmente eles estavam por causa disso. Alguns queriam ajudar e outros eram bem mais, digamos assim, soldados que seguem a ordem sem reclamar. E aí descobrimos que nem todo mundo sabia desse plano e vamos dividir quem fica para que lado, vamos deixar dizimar o planeta ou não. Apesar de colocar num contexto um pouco diferente, é dito que o Celestial queria nascer na Terra seria o Tiamut. O Tiamut ele realmente existe, tá? Ele tem um papel lá nas HQs. E eu gostei de, mesmo não tendo trazido da mesma forma, o visual ficou muito bom, porque ele é bem dourado. Achei que ficou muito bonito, similar mesmo com o da HQ. Vemos também que a Tina, ela tem um papel importante com relação a esse plano. Porque assim, também no trailer havíamos teorizado que ia aparecer o Crow, que lá nas HQs é o líder Deviants, que tem um caso com a Tina. Mas não foi o que aconteceu aqui. Inclusive eu gostei, achei que ficou bem colocado. Na verdade, ela tem um problema que eles chamam de Mad Weary, que é como se ela ficasse meio doidona, tipo, o cérebro dela começasse a bugar. E esse termo existe também nas HQs. Aqui no filme foi trazido de uma forma um pouco diferente. Também é explicável porque, assim, já comentei várias vezes, o MCU não traz exatamente tudo que nas HQs. Eles modificam várias coisas, mas eles trouxeram tanto isso quanto o conceito da Unimind. Eu gostei também, de uma forma diferente, mas a gente consegue ver a Unimind também com eles durante esse filme. Uma outra coisa que eu preciso comentar é que é assim, a Marvel, ela sabe fazer trailer. Ela sabe fazer trailer, não tem pra onde. É incrível. Eu acho que eu comentei isso aqui não faz muito tempo. O quanto você vê uma cena, a mesma cena, mas às vezes de um ponto de vista diferente ou com um corte diferente, já muda completamente. Eu havia comentado que o Druig ele poderia ser um antagonista nesse filme. Quando a gente vê aquele shot dele lá, andando um pouco raivoso, e claro que assim, não vou justificar tudo o que ele fez, até porque tem umas partes que ele controla as pessoas, ele realmente tira o livre-arbítrio das pessoas, mas ele é um dos meus favoritos. Gente, ele é um fofinho. Ele chateadíssimo na Babilônia, tipo, cara, isso não devia estar acontecendo, as pessoas estão se matando, a gente pode ajudar, vamos melhorar isso aqui. Ele não era um antagonista, o antagonista era o Ikaris. O Ikaris. Quem que ia imaginar que ia ser esse homem? E não só isso, a questão de liderança. Tem uma cena que ficou bem conhecida nos trailers, em que a Sprite fala, tá, e agora que o Homem de Ferro e o Capitão América se foram, quem que vai liderar os Vingadores? Ah, o Ikaris faz, eu posso liderar. No trailer, corta pra uma risada de todo mundo, mas não foi isso que aconteceu nessa cena no filme. A risada foi uma outra situação. No filme, é dito assim, ah, mas nem a Ajax te escolheu pra liderar, por que os Vingadores iam te escolher? Ou seja, a gente não deveria saber disso. Isso é um ponto bom e um ponto ruim, porque no trailer também foi batida a questão dos 7 dias. Uma conversa muito clara entre a Ajax e o Ikaris, ele perguntando quanto tempo nós temos, e ela diz 7 dias. Isso, para um espectador atento, é quase que uma garantia de que o Ikaris tem culpa no cartório, porque chega um momento do filme em que até então não havia sido mostrada essa cena, a Ajax já estava morta, ou seja, o Ikaris sabe de alguma coisa que ele não tá falando, e até então ninguém tinha dito o prazo de 7 dias. Esse eu achei um ponto um pouco furo. Eu acho que essa cena podia ter sido retirada e realmente a surpresa ia ser até um pouco maior, porque eu confesso que eu comecei a desconfiar do Ikaris logo, principalmente porque eu fiquei esperando essa cena. Claro que poderia ter acontecido da cena só ter sido cortada no filme, mas não faria sentido, porque em nenhum momento eles haviam estabelecido esse tempo de 7 dias. Então, por que no trailer isso foi tão batido e aqui não foi citado?
Eu achei que essa partezinha foi um furo. No final, após trancos e barrancos, eles decidem que o melhor é matar o Celestial, ou seja, impedir o seu despertar e poder salvar a raça humana. O Ikaris, claro, vai de encontro. E aí, a Cersei, ela surpreende. A gente já sabia que a Cersei e o Ikaris iam ter, sim, papéis mais focados nesse filme. Faz sentido porque ela é realmente subestimada devido à natureza dos seus poderes. Mas eu achei que, em termos de roteiro, em termos de toda essa arrumação, eu achei que ficou tudo muito bem feito. Não tem nada que eu diria, talvez tal personagem não teria essa reação, ou isso não deveria ter caminhado dessa forma. Como eu comentei, não é aquele filme que vai seguir a fórmula Marvel, estilo Capitão América seguiu do mesmo jeito que Thor segue, do mesmo jeito que Homem de Ferro segue, do mesmo jeito que Homem-Formiga segue. Não é. Essa fase 4, ela vem diferente, a gente já sabia disso. E é bom, gente, é um diferente bom, não é um diferente ruim. Uma coisa importante que também culmina pro final é a Sprite. Já havia comentado que a Sprite, ela é presa num corpo de criança, e isso é explicado no filme. Eu gostei que eles explicaram, tipo, se ela é eterna, por que ela não pode se fazer crescer? Porque eles são imutáveis, ou seja, ela realmente está presa num corpo de criança. Por que isso não ficou claro? Se foi alguma falha ou se foi a intenção. Mas ela é presa num corpo de criança. E nas HQs, ela dá uma loucona também e causa vários problemas. Aqui ela não causa, mas ela também não ajuda a ajudar. Não sei se vai ficar claro. Mas a gente vê que ela realmente fica chateada. Tanto que no final do filme ela escolhe se tornar humana. Ela pede a Cersei, diz, eu tenho poder aqui o suficiente, você vai querer, minha filha? E ela diz, eu quero. Não quero mais ser assim. Como estamos falando de Marvel, pode ser que apareça no futuro ela adulta com poderes, sim, nunca se sabe. Mas, por enquanto, ela vai pra escola. E após a batalha final, o Ikaris, ele vê que ele tá sem saída. Porque realmente o amor da vida dele é a Cersei. Ele foi embora porque não conseguiria vê-la sofrer após descobrir a verdade. E ele se mata. Gente do céu. Aquela cena, a história do Ikaris, claro que no filme é explicado que a Sprite usou essa história pra zoar o Ikaris. Mas o Ikaris, ele era filho do Dédalo e basicamente ele estava voando com asas feitas, né? E ele voou muito perto do sol, as asas derreteram e ele caiu e morreu. E aqui o Ikaris vai até o sol e se mata. Então, assim, esse filme ele tem romance, ele tem comédia, ele tem tragédia, tudo num canto só. E a Zal conseguiu fazer que isso funcionasse. Eu esperava mais um triângulo amoroso nesse filme, mas realmente não faria muito sentido se você parar pra pensar qual é o páreo que o Dane Whitman, que conhece a Cersei, há 5 anos, se brincarem isso, algum pouco tempo, com o Ikaris, que eles passaram trocentos anos juntos. Então realmente faz sentido não ter isso, faz sentido não existir essa questão de competição, ou quem é melhor do que quem. Não tem como competir. Eu gostei que eles colocaram isso porque realmente eu tava com medo de virar um filme com um triângulo amoroso patético. Mas não, muito pelo contrário. E falando no Dane Whitman, ele protagoniza a nossa primeira cena pós-crédito. Ele não teve muito foco aqui. Claro, temos 2 Starks num filme só, isso já é muita alegria. Tanto o Kit Harington quanto o Richard Madden. Mas o Harington, apesar dele não ter muito foco nesse filme, vamos vê-lo muito pela frente. Por quê? Já havia também teorizado que ele seria o Cavaleiro Negro, e realmente é. Ele chega até a comentar com a Cersei, eu tenho uma família meio complicada, a gente tem um histórico meio difícil. E quando a Cersei ela é levada pelo Celestial, ele resolve agir. E a gente tem o primeiro vislumbre da lâmina de ébano, que tá belíssima, tá muito bonita, gente, sério. Mas o principal dessa cena não é nem a lâmina. Não é nem a lâmina, é a voz. Quem era aquela voz falando com ele? Quem era aquela voz? De início eu vou confessar pra vocês que eu achei que fosse o Watcher. Mas não, na verdade a própria Chloe, ela desvendou esse mistério. É o Blade, sim. Blade, caçador de vampiro. É o Ali. Desculpa, eu não sei falar o primeiro nome dele corretamente. Mas
já foi confirmado o filme do Blade. Provavelmente vai seguir a mesma ideia dos anteriores lá do final da década de 90. Também não temos nem plot praticamente nem nada desse filme, mas foi ele. E provavelmente o personagem do Harrington vai se encontrar com o Blade em algum momento. Isso acontece também nas HQs. Confesso que eu esperava que fosse outra coisa, considerando que temos o filme do Miranha vendo por aí. Mas é pra isso que tem a segunda cena pós-crédito. Por quê? A segunda cena mostra a Tina, Makkari e o Druig lá na Domo, dizendo, ó, tipo, alguma coisa de ruim, porque eu não tô vendo nem a Cersei, nem o Kingo aqui na Terra, onde é que eles foram. E aí aparece ninguém mais, ninguém menos que, primeiro, Pip the Troll, bêbado no meio da nave. E segundo, o Harry Styles. Gente, isso foi o maior surto coletivo da história. Mas temos um novo titã. Sim, irmão do Thanos, o Star Fox. Gente do céu. Mais um passo na expansão da Marvel pelo espaço. Isso conecta diretamente com Guardiões da Galáxia Volume 3. Por quê? Só pra dar um grosseiro, o Pip, ele teve muito contato na história do Adam Warlock, que já está confirmado, já temos ator confirmado. O Will Poulter, que vai fazer esse personagem no Guardiões da Galáxia 3, que inclusive já era para ele ter aparecido há muito tempo. Mas o Pip, ele foi em um momento um dos Guardiões das Joias do Infinito. E também em uma situação, ele meio que ganhou seus poderes por causa dessa joia, por isso que ele consegue se teletransportar e tal. E o Star Fox, que é o irmão bonitão do Thanos. Então ele aparece e diz, ó, teus amigos estão em apuros e eu vou ajudar. Temos aí uma conexão direta com isso. E essa cena me deixou ao mesmo tempo assustada e ao mesmo tempo muito feliz. Realmente é bastante informação nova, bastante gente nova. Mas como eu disse, esse filme, ele fez o que eu tinha maior medo funcionar. É você se conectar bem com todos os personagens. Por exemplo, gente, o chip Makkari com o Druig tem que existir. Eu quero ele na minha mesa no filme 2. Eu preciso ver um casal daqueles dois ali. Também, o Gilgamesh, a morte do Gilgamesh, você sente a dor da Tina. São muitos personagens, cada um com o seu jeito. O Kingo com a sua alegria meio sarcástica. E o Ikaris foi com certeza o que surpreendeu todos, porque ele não é necessariamente o vilão, mas ele é o antagonista principal do filme, com certeza, gente. Ele matou a Ajax, ele matou a chefe dele, digamos assim. Isso tudo porque ele era cego a seguir ordens. O filme, ele traz, não é aquele plot assim, nu e cru, isso vai ser sempre isso, esse personagem, não. A Marvel vem trazendo cada vez mais personagens multifacetados, você tem meio que camadas, não é que só vai fazer coisa boa ou só vai fazer coisa ruim. Claro que a gente já viu que o Homem de Ferro tem defeito, o Hulk tem defeito, mas eu acho que nesse filme ficou um pouco mais. Uma coisa que eu esperava era ver um pouco mais de grandiosidade desses personagens. Claro que a gente tem que vê-los apanhar, né? Obviamente, senão não tem graça. Mas eu achei que o filme ia mostrá-los como um pouco mais grandiosos. Questão de poder, sem ser apenas de luta. Tô falando, por exemplo, a Cersei, eu achei que ela ia ter cenas mais grandiosas. Assim como o próprio Kingo, explosões maiores. Mas assim, pode ser que isso ainda venha a acontecer. Geral, o filme é muito bom. O filme é maravilhoso. Então, ele tem sim aquele toquezinho Marvel, aquela trilha sonora característica. Até a trilha sonora da Marvel já é característica. Claro que não é igual, tá? É só o mesmo toque. Mas esse filme, como eu comentei aqui várias vezes já, ele tem o toque da Zao. Ele é um pouco diferente. Então, é um filme não parado, mas ele é um filme mais estável. Ele é um filme longo, então tem uma jornada. Ele não é aquele filme encontro, desencontro e reencontro, como são filmes, por exemplo, românticos. Porque a Zao já havia comentado que esse ia ser um romance. Mas ele não é aquele romance encontro, desencontro, reencontro. Não, ele é tipo vida. Ele é um filme que você vai galgando aos pedaços. Você, apesar de não ter muito tempo focando em cada um, você tem um encontro breve com cada um que te dá um pouco da personalidade. E o filme é maravilhoso.
Assistam se puderem. A fase 4 só vem alegrando. Daqui a pouco vem o filme do Miranha por aí. Teremos a série do Hawkeye. A Marvel não tá pra brincadeira. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente se teve alguma coisa que você achou que eu não comentei. Um beijo e até a próxima.